ainda não aparece como ao vivo. Da outra vez também demorou. No Facebook, então. Ainda não. Boa noite. Já estou vendo vocês e dando as boas-vindas para quem está chegando. Mas é só um momento de boa-vinda, porque a gente espera um tempo ainda. É que vai chegar. Estamos passando o link para as pessoas. Aqui com o Carlos Eduardo Hansen e com o nosso Guilherme, como sempre, a nossa live. Mas eu não vou dar nenhum spoiler por enquanto, porque não entrou ninguém. Pelo menos aqui no meu Facebook ainda não tem ninguém. Porque ainda não está aparecendo. Deve ter entrado pelo diocesano de novo. Vamos ver. Por enquanto não. Não tem ninguém. Seguimos esperando. Vou compartilhar aqui também. Vou compartilhar aqui. Isso, vamos ver se agora as pessoas começam a se lembrar. Esperar mais uns minutinhos. O Instagram não estava só no Face, sabe? Não, no Instagram hoje não. Que vocês estão separados, né? Muito bem, vamos esperar um pouco. Se não, fica gravado de qualquer maneira, né? Só que não vamos ter interação. Então, vamos esperar um pouquinho para ver se entra alguém. Passando diretamente para algumas pessoas. Manda o link, porque ainda não apareceu aqui. Já entrou alguém aqui? Não sei. Eu acho que a própria diocesano, que nem da outra vez. Eu só não lembro como é que a gente resolveu. Dado, tu entende do StreamYard? Então, vou começar com o fundo musical. A live não está chegando no Facebook. É? A live não chegou ainda no Facebook. Ah, não chegou ainda no Facebook. Mas eu entrei pelo Face, aqui no meu. Deixa eu ver como é que tá. Vamos ver se começa a vir. Para tocar violão vou ter que tirar o fone porque o eco me atrapalha.
E aí, alguma novidade? Deixa eu ver se eu... Vamos seguir, ver se entra. Não, porque quando tu manda o link não resolve. Vou tentar compartilhar mais uma vez. Da outra vez aconteceu isso também e em algum momento funcionou. Não sei o que está acontecendo agora. Vou voltar no Diocesano. Então, já coloquei aqui em 2. Acho que vamos iniciar e depois pessoas que chegarem. E fica gravado. Aparece. Vamos ver se agora não estava público. Agora sim. Agora sim, agora chegou no Facebook. Agora sim. Então, vamos ver. Porque nem a Paula entrou. Então já é o sinal de alguma coisa que está funcionando. Agora apareceu para mim no Facebook também. Ah, bom. Está começando a aparecer. Então, me lembrem da próxima vez para cuidar se está público. Não estava público o dado que chamou a atenção. Agora sim, já tem 4. Muito bem, boa noite a pessoas que estão chegando. Boa noite a pessoas que estão chegando à nossa live. Hoje seguimos tendo o Guilherme Gastal de Castro Ramos, nosso engenheiro ambiental, agora também com outro engenheiro também, o Carlos Eduardo Hansen, uma outra área, né, de segurança, que participa de vários grupos desta crise, né, que estão lidando com a tragédia aqui climática no Rio Grande do Sul. Mas depois vamos apresentar melhor deixar que cada um se apresente. Primeiro o Carlos Eduardo, porque o Gui já apresentamos várias vezes. Mas o Carlos Eduardo é novo na live, então aí ele se apresenta, conta o que está fazendo e já depois segue falando do que ele trouxe para nós compartilhar nessa noite. Então vamos iniciar com uma reflexão, uma leitura orante sobre a tragédia climática, que ainda está sendo apresentada para um grupo da igreja. Então, vamos pegar o final dessa leitura orante. A última leitura, uma confissão, um momento de oração, para sempre nos manter em sintonia com o nosso Deus, que está querendo, e já está provocando, né, solidariedade entre todas as pessoas e querendo nos ajudar ainda mais. Só temos essa, Paula. Não tirei cópia, não. Eu fiz a coisa. A vez, então, a Paula está aqui me ajudando, a postulante Paula. Ela vai pegar uma cópia. Que lá? Então, enquanto ela vai tirar uma cópia, eu sigo dando a boa-vinda. Então, vamos partir para a boa-vinda. Está aí Soares Fernandes, aí em casa, a reverenda, dando um alô. Carmen Leitão, que está em outra atividade também junto, né? Está junto conosco. Libanês, nosso postulante. Ana Rosa Lecina Ucha, lá de Florianópolis. Lúcia Dal Ponte, que é desse grupo que amanhã será apresentada. Já apresentei essa leitura orante para eles, só vamos fazer o final aqui. A Carmen diz boa noite. Paz na terra, em especial, nosso Rio Grande do Sul, Alon. A Lúcia diz amém. O nosso diácono, Sidney Schroeder,
divulgando em todos os grupos, aí a ver. Então, vai aumentar. Se o Cid, que chamamos de Cid, né? Está, nosso diácono está divulgando, todo mundo fica sabendo, porque ele é muito bom nessa área de divulgação. E o Caio, o reverendo Caio, hoje está muito bom. Melhoramos várias coisas, né? Estamos aprendendo. Toda tragédia, todo problema é uma chance de aprender. A gente lamenta que tenha que aprender nessas circunstâncias, mas às vezes são as únicas circunstâncias que nos fazem aprender, né? Então, estamos nisso. Já está aqui a Paula, então vamos iniciar cantando aí, onde vocês estão. Tudo está interligado, aquele refrão de aquele canto que foi o hino do Sínodo da Amazônia, né? Convocado pelo Papa Francisco, mas com presença ecumênica. Nós tivemos uma boa presença anglicana dentro desse sínodo também, principalmente da Diocese Anglicana da Amazônia, onde está nossa primaz, a Bispa Marinês. Então, cantemos, tudo está interligado. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos uma. Tudo está interligado nesta casa comum. Deus nos convida, desde os tempos da profecia bíblica, a acreditar na possibilidade de viver em harmonia total, na paz com plena justiça, no amor verdadeiro, sem condições nem restrições. Isso está lá no profeta Isaías, no capítulo 11, do versículo 4 a 6, no capítulo 65, no versículo 17, e no capítulo 66, no versículo 22. O que chamou de novos céus e nova terra. Paulo, lê para nós Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, com esse texto do Apocalipse 21, 1, 4 e 22, 2, vamos cantar novamente. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos uma. Tudo está interligado nesta casa comum. E vamos ter um momento de confissão que Paula e eu faremos bem lentamente para vocês poderem acompanhar. Deus Santíssimo e Misericordioso, confessamos a Ti e mutuamente todo o mal que temos cometido, por nossa insensibilidade à dor e às necessidades de outras pessoas, por nossa indiferença diante das injustiças e da violência, por todos os nossos falsos juízos, pela falta de caridade em nossos pensamentos sobre os nossos semelhantes, pelo preconceito e menosprezo daquelas pessoas que são diferentes de nós,
pelo abuso, destruição e contaminação da tua criação e pela falta de preocupação com as crianças e as futuras gerações. Aceita o nosso arrependimento, Senhor, por tua misericórdia, e ser bondoso para conosco. Ouve a nossa oração quando a ti confessamos os nossos muitos pecados. E pela tua fidelidade e justiça, concede-nos teu perdão por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos dizer juntos também esta absolvição, que é para todos e todas nós. Senhor, suplicamos-te que escutes compassivo nossas orações e perdoe essas pessoas que te confessam os seus pecados, para que aquelas que são acusadas por suas consciências sejam absolvidas por teu perdão, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu convido a todos e todas a orarmos essa oração que Jesus nos ensinou, tão simples, mas que fala de tudo e nos conecta com tudo, nos interliga com tudo. Oremos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos por todas as pessoas que sofreram e ainda sofrem as consequências desta tragédia climática no estado do Rio Grande do Sul. E todas as vítimas da crise climática e da violência da guerra e da fome e da discriminação em todo o mundo. Vamos deixar esse momento de silêncio para que possamos aqui lembrar de todas essas pessoas, quase 200 pessoas mortas já, podem ser muitas mais, as desabrigadas, as doentes, as que perderam tudo, aqui e em muitos outros lugares. E as que já estavam mal e ainda ficaram pior. Por estas pessoas que estamos lembrando neste momento de silêncio e por aquelas que não tem ninguém, nem sequer para orar por elas. Recebe nossas orações e semeia em nós o compromisso para com as nossas próximas e os nossos próximos. Vamos receber uma bênção celta que é muito ligada à natureza, à interligação entre todas as coisas. Que o caminho seja brando aos teus pés, aos nossos pés. E o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. E vamos cantar mais uma vez. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado como se fôssemos uma. Tudo está interligado nesta casa comum. E seguimos com nossa live. Então, temos o Gui que ele dá, já tu que já mais já é um
participante permanente da nossa live, dar a boa noite, porque eu já dei a minha, né? E depois apresentamos o Carlos Eduardo Hansen. Tá bem. Então, boa noite para o pessoal que nos acompanha. Eu conversei rapidamente ali com o Carlos ontem para a gente definir mais ou menos os assuntos, né? Eu acho que ele tem uma grande contribuição a trazer para compartilhar hoje, que seriam os direitos das pessoas que foram atingidas, né? Começar a dar uma boa base de informação para quem sofreu com as enchentes, para quem teve sua casa atingida, quais são os tipos de ajuda que essa pessoa pode buscar e combater também alguma desinformação que infelizmente está acontecendo, né, com bastante frequência. Então, acho que vai ser importante esse nosso bate-papo hoje com o Carlos. Fico muito feliz dele estar aqui com a gente, compartilhando essas informações. E depois eu vou falar um pouco sobre a situação de hoje em Porto Alegre, que a gente voltou a ter chuvas fortes aqui, isso atrapalhou, inclusive, o planejado da nossa live, por isso está hoje cada um apresentando da sua casa, né? Mas então vou passar primeiro a palavra para o Carlos e deixar ele se apresentar e aí fazer a fala dele. O Carlos Eduardo Hansen é o Dado, nosso irmão, amigo, colega, tudo mais. Mas eu quero que ele se apresente hoje dizendo a sua participação, além da sua identidade, a sua participação especial no gerenciamento desta tragédia, desta crise. Carlos. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, meu bom Bispo Humberto, para poder ajudar um pouquinho, né? Eu nesse momento, eu estou trazendo algumas informações que eu pude verificar e confirmar com a Fundação de Assistência Social e Cidadania de Porto Alegre, a FASC, tá? Para tentar trazer um pouco de luz, de informação para as pessoas que estão precisando neste momento de ter os seus direitos assegurados, e principalmente nesse nosso fórum aqui, que eu sei que quem está nos ouvindo é quem está seguro, seco e num local que tem essa condição, mas que todos possam ser multiplicadores dessa informação para quem precisa, né? Que eu acho que é fundamental, né? Nesse momento, eu sou consultor de empresas e eu tenho ajudado bastante, recebendo muita informação, porque eu também sou discente de gestão em saúde da UXPA, e nós temos alguns grupos lá organizados que estão conseguindo trazer boas informações. Então, a gente tem fontes confiáveis, principalmente para poder transmitir, né? E nesse momento estou trazendo para focar assim, as questões iniciais dos direitos e principalmente algumas coisas que vão ajudar muito a dar um pouquinho de alento a quem precisa dessa necessidade inicial. Mas reforçando, tudo que eu estou trazendo aqui, eu sei que quem realmente precisa ouvir não está aqui com a gente. Então eu peço que todos sejam instrumentos de transmissão dessas informações, que são informações que realmente podem ajudar num momento de desespero, de um momento que nós estamos nessa crise muito grande. Então, Dado, continua lá, já que cheguei a palavra. Há vários anúncios, todos muito bons. 5.100 reais para a gente que perdeu, inclusive até um auxílio mensal durante 12 meses para outras pessoas, novas moradias ou novo financiamento para comprar moradia, tudo isso, mas por onde que começamos, como as pessoas podem acessar e como nós, que como tu diz, né, estamos com o pé seco, podemos ajudar quem está, né, ou em um lugar fora da sua casa, sem acesso a nada e precisa de tudo isso que está sendo oferecido. Bom, inicialmente, existem 2 programas emergenciais que o governo, nas suas várias instâncias, está providenciando, tá? Um se chama Programa Volta por Cima, que foi um programa que já houve em novembro do ano passado, então ele já está todo estruturado. E um outro que é esse PIX do Auxílio SOS Rio Grande do Sul, que esse programa ele é novo, certo? E para se enquadrar nesses programas tem alguns requisitos
sociais. Principalmente você tem que estar inscrito nos programas, no CAD único do governo, tá? Então, se você conhecer alguma família que tem uma condição de pobreza, que foi atingida pela enchente, por toda a catástrofe climática, e não está inscrito no CAD único, no Cadastro Único do Governo Federal, é importante tentar direcionar para estar inscrito, para poder se habilitar a um desses 2 programas, tá? Como é que se faz a inscrição no CAD único? Daí cada prefeitura organiza, então é importante entrar em contato com essas prefeituras. Para a população que já está inscrito no Cadastro Único, existe no programa Volta por Cima, já houve uma seleção de cerca de 70 mil famílias que vão receber o auxílio diretamente nas contas que já estavam cadastradas, as contas que eles recebem os benefícios sociais. Quem não tem acesso a esse programa Volta por Cima pode ter acesso ao programa Auxílio SOS Pix Rio Grande do Sul, que esse é um dinheiro que está vindo daquelas doações do Pix que o governo está divulgando, tá? Esse programa ele tem um acesso diferenciado e as prefeituras vão estar distribuindo cartões de acesso. Quem recebeu Volta por Cima não vai receber o auxílio SOS Rio Grande do Sul. E o contrário também é verdadeiro. Ou você tem acesso a um ou a outro programa. Hoje, no Rio Grande do Sul, esse auxílio SOS Pix, ele está sendo feito por cidades. Não são todas as cidades afetadas que já foram, tá? Hoje, as seguintes cidades têm acesso: Montenegro, São Sebastião do Caí, Venâncio Aires, Taquari, Bom Retiro do Sul, Sinimbu, Santa Cruz do Sul, Candelária, Rio Pardo, Lajeado e Estrela. Eu vou repetir para caso você conheça pessoas que estão em situações que vão precisar desse auxílio nessas cidades para que você possa poder ajudar. Montenegro, São Sebastião do Caí, Venâncio Aires, Taquari, Bom Retiro do Sul, Sinimbu, Santa Cruz do Sul, Candelária, Rio Pardo, Lajeado e Estrela. As outras cidades atingidas vão entrar nesse cronograma ao longo do tempo, porque estão sendo organizados, tá? Porque tem uma questão logística dos cartões que é muito importante que aconteça, tá? Os 2 programas, você tem que estar inscrito, a pessoa que é beneficiária, que tem direito, tem que estar inscrito no CAD único e se enquadrar em situação do que é considerado pobre ou extrema pobreza dentro dos programas sociais do governo. As pessoas que estão inscritas normalmente sabem sua classificação. Além desse programa, tem um programa federal de auxílio à reconstrução, tá? Os 2 programas anteriores, eles têm uma faixa de em torno de R$2.000 que é pago de auxílio em parcelas únicas. Esse outro programa de auxílio reconstrução, ele está aberto a todos os afetados, seja desalojados ou desabrigados. Lembrando, desabrigados é quem teve que sair da sua casa e não tem condições de retorno e está num local de abrigo do governo ou particular que esteja atuando de forma assistencial. E desalojados são aquelas pessoas que saíram das suas casas, estão na casa de terceiros, sejam amigos, parentes, tá? Todos que estão nessa situação podem se inscrever para receber o auxílio reconstrução, que é um auxílio que vai vir em parcelas únicas, uma parcela única de R$5.100. Esse aqui é necessário que se faça a inscrição por município. Como funciona essa inscrição? Esse aqui, todos os municípios afetados estão se organizando. Por exemplo, em Porto Alegre, existe um site para fazer uma inscrição, é um formulário até um pouco complexo, que questiona sobre o local onde você está, se você tem alguma questão de saúde, alguma doença
que precise de atenção, se está num tratamento oncológico, se tem pets que estão com você abrigados ou no local que você está temporariamente, se você tem pets desaparecidos. Então, faz toda uma análise. É um formulário um pouquinho mais complexo de ser inscrito. No município de Canoas, por exemplo, também é um formulário online que você tem menos informações, é mais fácil. E alguns municípios, como, por exemplo, Montenegro, que é um município que a gente sabe que tem muita gente da nossa igreja que foi afetado, não existe formulário online. Eles acharam melhor ser feito na Secretaria de Assistência Social, onde as pessoas precisam se dirigir até lá fazer a sua inscrição. Como eu sei o que fazer nesse caso? Você deve entrar em contato com a assistência social do município da sua cidade. Em Porto Alegre tem um telefone, que é um 56, que você consegue todas as informações, ou se você tiver acesso à internet, é muito tranquilo receber o link, conseguir no Google localizar, que é o caso de Canoas, que é o caso de São Leopoldo também, Montenegro também, esses estão bem claros pela internet, mas entre em contato com a assistência social. Se você conhecer alguém que esteja num abrigo, todos os abrigos existe a passagem da ronda social que está acontecendo, normalmente é diária, seja da ronda social ou mesmo alguém dos órgãos de segurança pública que podem lhe ajudar a contatar a assistência social do município para ter informação de qual o procedimento. Por que é importante estar no seu próprio município? Porque a partir disso, desse cadastro, os outros programas que virão serão estruturados. Então, isso é uma relação que as prefeituras vão mandar para o governo federal, que vai basear o planejamento das ações. Hoje, por exemplo, já existem promessas de recursos federais para aquisições e financiamentos de casas, para quem perdeu suas moradias. Estão sendo estruturados. É importante entender que esses 3 programas que eu estou falando agora são os 3 que estão atualmente fazendo seus cadastros e sendo providos pelos governos. Outros programas, você só deve se cadastrar junto à assistência social oficial dos seus municípios, que vão pegar essas informações e planejar o que vai ser feito e o que é necessário no seu município. Se você mora em Sapucaia do Sul, você mora em São Leopoldo, está em Porto Alegre, ou Eldorado do Sul está em Porto Alegre, você pode pegar a informação em Porto Alegre, mas você precisa se cadastrar com a defesa, com a assistência social do seu município. Tá? Importante até, a Defesa Civil não faz esse cadastro, ela auxilia, a Defesa Civil está ajudando na proteção e nos resgates, mas quem é responsável nos municípios é a assistência social. No caso de Porto Alegre, a responsabilidade é a Fundação de Assistência Social e Cidadania, a FASC. Tá? Além disso, já existe um programa para, se você é microempreendedor ou pequenas empresas, um programa federal chamado PRONAMP, que vai poder lhe ajudar a reerguer. Esse é um programa que está havendo muita tentativa de golpe, inclusive, para oferecendo, já está aparecendo, porque os empréstimos que esse programa vai fornecer, 40% deles vai ser pago pelo governo federal. Então, tem bastante tentativa para isso acontecer. Nesse momento, os bancos que estão fornecendo esse PRONAMP, essa linha de crédito, é a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. E eu sei que o Sicredi também vai começar muito em breve. Então, só aceite informações do seu gerente do banco. Não pegue informações de terceiros. Entre em contato diretamente para evitar golpes que certamente irão acontecer. Então, é importante que vocês se dirijam ou orientem as pessoas. Novamente, assim, quem está aqui ouvindo, eu acredito que está numa situação que não vai precisar tão urgente, mas se você conhece pessoas que precisam urgente, oriente que os caminhos certos é a assistência social do município
e no caso, se você for microempreendedor individual ou microempresa, você tem direito ao Pronamp, os gerentes dos bancos ou o atendimento do banco. Não acredite que o banco vai ir atrás de você e lhe oferecer uma vantagem de um empréstimo que você só paga 60% sem pedir. Você tem que ir atrás, tá? E existe um grande número de informações que estão acontecendo, muitos programas, mas esses são os programas que estão fazendo o cadastramento, estão disponíveis de imediato. Os demais, nós vamos trazer essas informações sempre que possível, para que, novamente, vocês sejam, quem está aqui ouvindo a live, possa ser multiplicadores, ajudar as pessoas. Assim como é nossa missão evangelizar, nesse momento é a missão de dar a mão para os nossos irmãos que estão precisando e ajudar nessa retomada. Nós já estamos fazendo várias ações para a ação inicial, mas já existe essa possibilidade de dar também um outro alento. Eu sei que às vezes o alento financeiro não é o mais importante, às vezes uma palavra, um carinho, um ombro amigo, um abraço é mais importante nesse momento, mas é bom a gente também já fornecer essas informações para que as pessoas tenham o que realmente está disponível nesse momento, tá? Vou aproveitar também, a pedido do pessoal da divulgação lá da FASC, tem algumas questões aqui de fake news que estão sendo muito divulgadas, que eu peço que todos, quando vocês receberem uma informação, vocês tomem um pouco de cuidado, né? Mas algumas que já estão muito disseminadas, que já pode tirar aqui e esclarecer. Por exemplo, crianças perdidas em abrigos, em Porto Alegre, principalmente, esse é uma fake news, certo? Porto Alegre tem um sistema de assistência social para crianças que estão sem os pais, que já foi acionado, e, lógico, o volume disso acontecendo agora é muito grande, mas elas não estão perdidas. Todas as crianças que estão sem seus responsáveis já começou um trabalho e recebeu prioridade da FASC para ser atendido. Potabilidade da água. A água que está chegando nas torneiras, ela só chega se for potável. Não existe hoje, pelo menos nos bairros urbanizados, conexão de água de esgoto com a água que chega na torneira, certo? Então, não há riscos de a água não ser potável. Caso você não tenha uma água mineral, você não tem outra fonte, você pode tomar dessa água que está saindo das suas torneiras, tá? Esse também é um fake news que está sendo espalhado, tá? Que a água não é potável, certo? A questão que você tem que ir num CRAS para poder fazer o registro para receber os auxílios, certo? Não é necessário. Alguns CRAS, eles têm atendimento também para fazer Explica melhor o que é o CRAS. O CRAS são os Centros de Referência de Assistência Social, que normalmente faz os acompanhamentos. Em algumas cidades, como, por exemplo, o exemplo de Montenegro, por acaso fica onde fica o CRAS, está sendo feito o cadastro. Mas em Porto Alegre, não. Porto Alegre tem vários locais para fazer os cadastros e registros, e do Auxílio Reconstrução é online o cadastro. Então, você não precisa se dirigir ao CRAS para poder fazer esses acessos. Questão de cidades sitiadas. Existem cidades que estão com muita dificuldade de acesso, Porto Alegre é uma delas, mas não existe cidades sitiadas. A Defesa Civil conseguiu acesso a todas, e onde existe barreiras, bloqueios, estradas com dificuldade, existe equipes de socorro atendendo essas cidades, e não há crise de desabastecimento nessas cidades. Existem locais que estão fechados temporariamente, por razão de não ter luz, não ter água, não ter como fazer o atendimento, mas as cidades, principalmente pela RS 118 e a 040, estão conseguindo fluir o acesso. A 290 e a 116 ainda tem dificuldades, mas existem estradas que estão chegando a todo o estado do Rio Grande do Sul.
com dificuldades, mais tempo, mas estão chegando. Tá? A questão de bloqueio de entrada de medicamentos, também isso é uma fake news. Não existe hoje nenhuma restrição por parte de nenhum órgão federal, estadual e municipal para entrada de medicamentos no estado e nas cidades afetadas. Pelo contrário, o SUS tem kits de emergência que estão sendo disponibilizados, kits para essas situações que foram entregues em grandes lotes. Alguns dos aviões do Exército, da Força Aérea que vieram só com esses kits, que estão sendo distribuídos nas regiões que realmente eles são necessários. Tem uma força-tarefa do SUS que é especializada em catástrofes, que está aqui em Porto Alegre, então não existe restrição de entrada de medicamentos. E caso você tenha algum medicamento controlado que você precisa, a assistência social já está montando redes de apoio para que você tenha acesso. Por exemplo, se você tem uma criança diabética em casa, a assistência social já tem centros de referência que recebeu insulina, que está bem armazenada, para poder essas pessoas terem acesso de forma fácil. Em algumas cidades chegou de helicóptero da polícia e dos bombeiros alguns medicamentos para isso. Outra fake news é que as cidades não estão decretando o estado de calamidade por questões políticas. Hoje, no Rio Grande do Sul, todas as cidades inundadas que que se enquadraram como calamidade pública tiveram todas as questões burocráticas resolvidas. Então, aquilo que está havendo de fake news, que o prefeito queria voto, não vai deixar o governo federal porque ele é de partido A, B, isso não existe mais. O governo federal fez a coordenação, o estadual atendeu, ajudou os municípios e todos estão em estado de calamidade pública para ter acesso a todas as informações. Tá? E outra fake news também, se você estiver fazendo um socorro, se você estiver levando alguma pessoa que precise de socorro, você sempre deve parar um veículo de emergência, um carro da polícia, do bombeiro, para ele acompanhar, porque as regras de trânsito continuam valendo. Você não vai estar isento só por uma situação dessas. Então, é importante você, quando tiver essa possibilidade de encontrar, pedir um apoio, não passar reto, assim, pelas pessoas, mas não estão sendo aplicadas multas para quando você está nessa situação. Mas sempre é bom numa situação, você não é uma pessoa que está preparado para emergências, né? Você ter o apoio dos agentes da segurança pública que não estão recolhidos, estão todos em atividade, e tem milhares de pessoas que estão vindo de outros estados para ajudar nesse momento. Pessoal, eu sei que é muita informação, tá? A nossa secretária diocesana, a Paula, se alguém tiver dúvida, ela tem meu WhatsApp, que eu posso também repassar essas informações. Mas é importante, as pessoas físicas têm que procurar os seus direitos. Eles têm direitos hoje, são 3 benefícios que estão disponíveis já. Haverá muito mais em breve, nós vamos fazer divulgação, e todos eles, quem está organizando são as assistências sociais dos municípios. Então, cuidado com pessoas vendendo facilidades, cuidado com pessoas que oferecem pelo WhatsApp um cadastro. Tudo isso hoje, existe vários golpes acontecendo, então sejam multiplicadores de boas informações, não de fake news. E se você receber alguma informação no seu WhatsApp, piorou, tem um monte de corpos, esse tipo de coisa, só transmita se realmente você confirmar que a fonte é verdadeira. Veja toda a informação, avalie. Se você já tinha que avaliar antes, nesse momento de crise, nós temos que avaliar o dobro. E se você puder transmitir essas informações para alguém que esteja precisando dela, você vai fazer uma ação extremamente necessária nesse momento, porque muitas vezes as pessoas que estão desalojadas ou desabrigadas, elas não têm condições de avaliar corretamente o que está acontecendo. Então, além do ombro amigo, além do abraço, além da palavra de fé,
vocês podem também serem muito importantes para o primeiro passo da reconstrução da vida dessas pessoas. Tá? É direito de vocês, é direito dessas pessoas. Então, nos ajudem que o direito deles seja respeitado, já que essas pessoas perderam, mesmo que sejam pessoas que perderam tudo ou que perderam um pouco apenas, que tenham acesso ao que vai ajudar a reerguer. Além da nossa fé, que vai aquecer a alma, aquecer o coração dessas pessoas, elas vão ter necessidades pecuniárias, vão ter necessidades iniciais. E nós podemos ajudar muito nesse sentido. Tá? E qualquer coisa também, se tiver alguma dúvida, mandem aí nos comentários que eu tento descobrir aqui. Eu estou com acesso diretamente a uma da pessoa das relações públicas da FASC, que está aqui disponível para trocar informações também, tá? Antes do final da live. Obrigado a todos. Obrigado, Carlos Eduardo. Então, não vou me estender mais, que ele mandou um monte de informação. O importante é perguntar para as pessoas. Já se cadastrou? Sabe do benefício? Não sabe? Precisa de ajuda? Às vezes um computador ou um celular para poder fazer? Então, vamos ir perguntando. Nós temos um comitê de crise da Diocese, que o Dado faz parte. Também veremos como sermos proativos nisso aí. Ir em frente para procurar essa pessoa. Em Canoas temos bastante pessoas. Aqui temos pessoas em Porto Alegre, São Leopoldo, Montenegro e qualquer outra pessoa que precisar. Mas o Gui queria nos falar ainda dessas chuvas que alagaram tudo de novo. E agora, Gui? Pois é. A gente teve uma situação hoje em Porto Alegre, né, que a gente teve alguns locais da cidade, especialmente na Zona Sul, onde choveu mais de 100 milímetros, né? E para dar uma dimensão para o pessoal do que é 100 milímetros, a gente tem a média de chuva para o mês de maio em Porto Alegre, para o mês inteiro, ela é de cerca de 100 e poucos milímetros. E a gente teve em 24 horas, nessas últimas 24 horas, aí, alguns pontos que já registraram 112 milímetros, outros 89 milímetros, né? A chuva, ela cai com uma diferença espacial, que é normal, né? Mas a gente teve alguns pontos de Porto Alegre que choveu mais do que era esperado para o mês inteiro. E isso ainda aconteceu em cima de uma situação que a gente está vendo, né? Que já é calamitosa, que a gente já tem ainda o Guaíba em nível elevado. E é uma chuva que ela causaria transtornos normalmente, mas hoje ela causou transtornos ainda piores, porque o nosso sistema de drenagem de pluvial já está, em parte, no final, nas pontas, comprometido, né? Porque ele desaguaria no dilúvio, por exemplo, e o dilúvio já está com nível alto. Ou desaguaria nas casas de bomba, que precisam fazer a elevação dessa água para cima do sistema de proteção de enchentes. Teria que passar por cima da orla do Guaíba, teria que passar por cima da BR, da nossa Castelo Branco ali, que também é parte do DIC. E muitas dessas casas ainda não conseguiram ser religadas, porque ainda estão em áreas alagadas, onde não tem a rede elétrica, ou ainda nem baixou água suficiente para ligar elas. Então, uma drenagem de uma chuva que já seria difícil ficou ainda mais complicada no dia de hoje e acabou resultando, inclusive, em alagamento de áreas que até então não tinham sido alagadas, como foi o caso da avenida ali próximo da Diocese, que dificultou, né, nosso deslocamento para fazer a live presencialmente lá junto com o bispo, com o Dom Humberto hoje. E então é bom a gente pensar um pouco a respeito do que foi essa enchente de hoje, assim, né, que ela tem características também um pouco diferentes. Em alguns locais que não tinha alagado, se formou uma lâmina d'água, em alguns lugares até uma coluna d'água mais expressiva. A gente teve, inclusive, resgates que tiveram que ser necessários em pontos como a Otto Niemeyer, ali onde não tinha acontecido o resgate até então, e foi necessário hoje, foram feitos alguns resgates com botes e tal, porque são áreas que o escoamento seria feito de uma maneira mais tranquila em outras situações, e a gente está, então, com uma chuva que caiu sobre uma rede de drenagem que já não está mais funcionando como funcionava normalmente, né? Então, essa tentando dar uma explicação assim, do que aconteceu hoje, né? Por que aconteceu, e que a gente está numa situação que realmente qualquer chuva que der em cima dessa situação, a gente vai ter novos pontos de alagamento, a gente vai ter essas dificuldades de novo.
Infelizmente, tem mais chuva prevista para segunda, terça-feira também. Hoje ainda vai chover mais à noite. Então, a gente tem que se manter alerta. Tem alguns pontos que o pessoal já tinha feito limpeza, já tinha tirado os móveis para a rua, choveu, alagou, aí aquele monte de resíduo que estava na frente nem foi coletado ainda, acaba comprometendo mais ainda a rede de drenagem do município, né? Então, são problemas que vão se sobrepondo e que a gente tem que ter um pouco de paciência, até é difícil pedir paciência no momento desses, né? Mas não tinha como remover todos os resíduos que foram gerados. Tem estimativas aí falando de 70 mil toneladas de resíduo na região metropolitana, né? Então, nem com um sistema mais eficiente que a gente tivesse, não seria possível ter removido todos os resíduos que foram gerados nessa enchente nesse período de tempo que a gente teve. Mas sim, também tem alguns problemas que a gente acaba enfrentando porque a cidade não estava preparada para o que aconteceu e a gente sente em algumas decisões tomadas meio no calor do momento, né? E uma delas, por exemplo, foi a retirada de um portão para diminuir a cheia do centro da cidade. E aí se removeu um dos portões lá do Muro da Mauá para ajudar no escoamento da água do centro, que estava mais alta em determinado momento do que a água do Guaíba, né? E aí se removeu o portão, isso ajudou a equilibrar. Só que agora, nos próximos dias, a gente vai ter, com essa chuva que caiu aqui e com a chuva que caiu em Santa Maria, que vai acabar escoando para cá ao longo dos próximos dias, mais uma questão que é o vento sul, que agora está soprando, que não favorece a descida da água no Guaíba, né? Acaba represando mais um pouco o Guaíba. Então, a gente tem a previsão de um novo repique, aí sim, de cheia do Guaíba, não só dessa chuva que está caindo, mas do nível do Guaíba. Ele tem a tendência de subir 40, 50 centímetros nos próximos dias. Então, a situação vinha melhorando, a gente já tinha áreas da cidade que estavam voltando a ficar secas, né? E, infelizmente, a gente vai ter um pouco de problemas nessa descida. O Guaíba voltou a subir e ele tem a tendência de subir mais um pouco nos próximos dias. Não vai ser nada próximo daquilo que a gente enfrentou nos outros picos gigantes que a gente teve, né? Com a cota do Guaíba passando dos 5 metros. Mas vai ter, de novo, um repique, uma subida não tão grande dessa vez. Então, quanto à questão do momento, da dificuldade que a gente vai ter para os próximos dias, eu queria trazer essas informações. Então, o que tiramos daí? Calma. Não vai querer logo... Todo mundo quer voltar para casa. Quer limpar tudo, quer voltar ao que chama de normal. Mas ainda não está o normal. Eu estive na catedral agora, logo depois da live, vai sair um vídeo que a gente fez lá, gravou dentro da nossa catedral. Graças a Deus, até esse momento estava seca por dentro. Por baixo não sabemos, que tem um porão, né? Mas por cima estava seca, né? E até há uma tentativa do nosso DEAL e das pessoas da catedral de, quem sabe, nesse domingo poder fazer uma celebração, nem que seja transmitida. Até porque vai dar uma grande força ver nossa catedral de novo celebrando, né, a presença de nosso Senhor Jesus Cristo no domingo da Trindade, que é o domingo nomástico, né? Mas calma, né? Calma, porque não sabemos ainda o repique que terá isto. E já falamos na live anterior, lembra? Bota, luva, máscara. Leptospirose está aumentando os casos dia a dia. E nós queremos que pessoas que não teriam a necessidade de se expor, se exponham por querer resolver muito rápido. Então, se precisarem de ajuda, ainda para se manter onde estão, como igreja, e tem todos os outros organismos que estão oferecendo para que tenhamos calma e quando retomemos com segurança. Então, vai ser essas perguntas que o Carlos Eduardo nos instou a fazer. Nos cadastramos, sabemos nossos direitos, e é claro que, assim como o Gui está sempre conosco, Carlos Eduardo vai voltar com mais informações em outros momentos para nos ir atualizando e também dizendo, como igreja, de que forma podemos ajudar as pessoas a acessar esses direitos. Aqui temos muitas participações, mas a pessoa mais desejando força, falando da chuva, preocupado, né? Porque
depois disso, gato escaldado tem medo de água fria. Então, nós temos medo de qualquer gotinha, né? Começou a chover e já ficamos apavorados, né? E realmente foi uma chuva muito forte e essas inundações nos deram mais medo ainda, né? Então, temos que também lidar com essa parte psicológica, a fé, a oração. E uma coisa que eu tinha dito a todas as pessoas que estão sofrendo: você não está sozinha. Você tem gente, os que não fomos atingidos, estamos aqui para estarmos junto com a pessoa que foi atingida. Então, ninguém está sozinho. Peça ajuda e buscaremos a maneira de lhe fazer chegar ajuda, ou haverá alguém para lhe oferecer essa ajuda. Não se encuque que estou sozinho e não tenho nada para fazer, perdi tudo. Não é por aí. Muita fé, muita oração e muita solidariedade. A chuva permanece ainda, são mais ou menos essas reações aqui sobre a chuva. Não sei se Carlos Eduardo quer dar uma palavrinha final, o guia, e já vamos encerrar. Eu recebi uma dúvida aqui diretamente no meu WhatsApp, que eu acho que é importante aqui, tá? O programa do Auxílio Reconstrução, esse que vai fornecer R$ 5.100 para a população atingida, ele não tem a exigência de você estar cadastrado no CAD único do governo federal, tá? Então, todas as pessoas que foram atingidas, estando ou não classificados como baixa renda ou extrema baixa renda, eles vão ter direito. A questão é que os municípios estão classificando a sua região. Então, se você foi desalojado ou desabrigado, mesmo que você não esteja em outros programas sociais, você deve procurar como fazer sua inscrição para poder receber. Cada município definiu quais são as áreas que vão receber. Então, tem municípios como Roca Salles, que é o município inteiro, Porto Alegre são alguns bairros. Então, é uma questão que foi levantada aqui, que me encaminharam pelo meu WhatsApp. E agradeço e estou aqui à disposição, sempre de pé à ordem aqui para o que for necessário para ajudar nesse momento de crise. E agradeço novamente ao convite que me foi feito. Nós que agradecemos, Carlos Eduardo. Quinta-feira que vem, 19 horas, estaremos aqui. Porque para isso que é essa live. Para a gente estar se atualizando e se aprimorando no apoio às pessoas que foram atingidas de alguma forma. Exatamente. Acho que eu também agradeço muito a participação do Carlos e as informações muito preciosas que tu trouxeste aqui. E acho que numa próxima live a gente pode começar a falar de questões que são importantes também, como mitigação, resiliência e adaptação das cidades, né? Porque aí a gente começa a entrar num assunto que a gente começa a mirar naquilo que a gente vai precisar, que as cidades mudem, que as comunidades da igreja se adaptem e estejam mais preparadas para esses momentos, dado que, infelizmente, né, situações como de enchentes que a gente está enfrentando agora, e talvez no futuro de secas cada vez mais graves, né, venham a acontecer, e a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar melhor preparado para que quando aconteçam essas situações, a gente não sofra tanto, que as pessoas não estejam tão vulneráveis às intempéries que a gente tem aqui enfrentar. É isso aí. Lamentavelmente, esta é uma guerra que a gente já perdeu. É a crise ambiental, climática, já perdemos. Agora a questão é como evitar que as consequências sejam piores ainda. E este é só um episódio. É só um momento. Lamentavelmente virão outros. E temos que estar cada vez mais preparados e preparadas para que isto cause o menor sofrimento e para ir devolvendo à natureza o que roubamos dela aos poucos, né? Para assim ela ficar mais calma e a gente conviver melhor com nossa irmã criação, né? Que foi que Deus fez para nossa felicidade, não para a morte de ninguém, né? Então, com isso agradecemos a participação de todos aí, das pessoas que participaram aqui. Seguimos aprendendo, melhorando a comunicação.
Daqui a pouco sai o vídeo na catedral, fica atento, vai dar pelo WhatsApp sair, para vocês estar juntos e seguirmos em oração e solidariedade. E que Deus, que nosso Pai amoroso, que o Filho que está aqui, onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas em seu nome, que o Espírito Santo, essa força incrível, capaz de vencer qualquer obstáculo e nos defender contra qualquer problema, sempre continue com todos e todas vocês, todos e todas nós, nesta noite e para sempre. Amém. Amém. Boa noite. Até a próxima quinta. Boa noite.